Hello girls, good morning. How are you today? Happy? I am happy too. Students, let's start our English lesson. Today is Thursday, né? Quinta-feira, and today we have our English lesson. So first, girls, open your English books at page 6. Past lesson we studied about the pets, do you remember? Animals, and we heard a song, nós ouvimos song, do you remember? And talk about the pets. And we pronunciate so many times about the question, do you have a pet? So, if you don't remember, se vocês não lembram, volta aí lá pro page 4 and 5, que você vai ver essas expressões estudadas. Do you have a pet? E como responde, teacher? How can I answer this? Yes, I have. No, I haven't. Ok? Então, isso é como você perguntar se alguém tem um animal de estimação ou se não tem. E também se a pessoa disser, se tiver, já pode logo dizendo, yes, I have a cat. Yes, I have a dog. Yes, I have a fish. Então, se for positivo, já diz what animal it is, ok? In today's lesson, we will continue talking about this theme, pets, and start studying about the verb be in the past. Daqui a pouco eu vou aproximar para que vocês entendam. Então, antes da gente ir para essa segunda parte, go for the page 6 when we have reading. Temos ali discuss in small groups. Então, o que vocês vão fazer agora, girls? Vocês têm que responder esse questionário aí sobre pets, about you. Tem que ler, tá? E já de antemão digo que vocês têm que ter atenção na hora de fazer a leitura, porque é claro que vocês não vão compreender tudo de cara. Então, é importante que vocês tenham a ajuda de um bom dicionário, tá? Vocês podem usar o celular para traduzir alguma eventual palavra que você não conhece. Então, diz assim, letter A, tem A. Which pets have you already had? Which pets have you already had? Então, que animais que você já teve ou tem no momento? Do you remember their names? Se você já teve, in the past. Do you remember their names? Você lembra como era o nome dele? B. What was your first pet? What was your first pet? Qual foi o seu primeiro first pet? Se você já teve, no caso, né? Teacher, para me responder isso daí em inglês? Yes, preferencialmente, tá? Which was the weirdest pet you have seen and why? Qual foi o pet que você já viu em algum livro, que alguém tem, um amigo seu, mais estranho? E por que você acha estranho alguém criar esse pet? D. How do you, your family and your friends treat your pets? Então você vai falar aí nessa daí, você pode responder ou entender em português. Pergunta, quer saber aqui? How do you, como você, your family, your friends treat their pets? Tratam os animaizinhos de estimação. Então nessa aí vocês podem fazer em português. 2. Read the following posts published on the website about pets and their topics. Então tem um pequeno texto para vocês lerem, certo? Já vou pedir que vocês leiam com atenção, como eu falei para vocês. A aula de vocês de inglês são 2 aulas, então obviamente que vocês têm que dedicar um tempo maior, tá certo? Nessas aulas, na resolução das atividades, porque são 2 aulas. Então peguem o seu dictionary, vai traduzindo aquilo que você não sabe, cross out, sublinha. Quer saber aí? Quer que você marque um desses 3 cabeçalhos. Tem 3 parênteses e você vai marcar o correto de acordo com o texto, certo? Então, será que essa mulher ela tá falando sobre favorite pet, o animal favorito, first pet, o primeiro pet dela, ou types of pets, tipos de pets? Então, eu vou ler para vocês bem rapidinho. My first pet, Belly, was not meant to be my true love. She was meant to be brother's true love because she was the present for his 4th birthday. Então, essa cachorrinha foi dada pro brother dela, né? But for the 17 years of her life, she loved me best.
mas ela ficou muito apegada a mim. She was a Jack Russell, é a raça dela, né? And she was very bright and loved to sing along when my parents played opera music. She was absolutely the sweetest natured dog. Actress Joanna Second. Então ela é uma atriz muito renomada e ela tá falando de um pet aí. Então você acha qual é o título desse texto, tá? 3. Read the post again and answer the question. Você vai ler novamente esse post e você vai responder em inglês essas perguntinhas aí, tá? 4. Ask questions about your classmates' first facts. Você vai perguntar aí para os seus amigos, tá? No WhatsApp mesmo, vai no privado aí das suas friends do grupo. Você vai perguntar essas questions que estão aí. Things you may ask about the pet. Coisas que aí aqui tem uma listinha de coisas que você pode perguntar para suas friends. Vamos lá. How old is it or it was? Quantos anos tem o pet ou quantos anos ele tinha? Where your friend got it from? De onde ele veio? Quem foi que lhe deu? What color and bird it is? Qual é a cor dele? Whose chose it name and how? Quem escolheu o nome do seu pet e por quê? E como que foi escolhido esse name? Então pergunte aí para suas friends, tá? São poucas. Essas questions aí, pelo menos 3 de cada, e você vai responder. Agora sim, page 7, página 7. Nós vamos estudar hoje o passado do verbo to be, ok? O past. Então vou aproximar vocês aqui para vocês entenderem as regrinhas e como fazer uma frase no passado, no past. So let's go. Então a teacher escreveu aqui as regrinhas já para vocês compreenderem bem direitinho como fazer uma frase utilizando o verbo to be, que é aquele verbo que a gente já aprendeu, is, am ou are. Coloquei no present, que vocês já sabem, e no past para vocês verem qual é a diferença. Então a teacher já explicou para vocês que no present vai ser da seguinte forma: I am, eu sou ou eu estou, né? You are, você é ou está no singular. Terceira pessoa, he, she, it, is, é os 3 que é o is. Ele, ela, coisas e animais, objetos. We are, nós somos. You are, vocês são. They are, eles são ou estão. Todos eles é essa tradução. São, estão, é ou está. Okay? Então aqui vocês já aprenderam many times how to write a sentence in the present. But in the past, teacher, e no passado? Será que é da mesma forma? Será que o verbo to be, né? Ele também vai ter essa forma aqui no passado? Am, is e are. Isso aqui é ele no presente, o verbo to be no presente. No passado ele muda. Como vocês podem observar, o passado do verbo to be é formado pelas palavras was and were. Tá certo? Então, é uma diferença. Ao invés de ser 3, são apenas 2. E vocês, girls, têm que aprender para cada pronome qual que eu vou usar. Se é was ou se é were. Então, como é que eu vou fazer isso? Vocês têm que copiar tudo que tá aqui na lousa, ok? Para que vocês possam praticar isso daí e estudar. Então, observem. Alguns eu vou utilizar was, alguns eu vou utilizar were. Vou dar uma dica de como você fazer essa divisão. Terceira pessoa, que é esses 3 aqui, ó, que aqui é is, no passado é was, tá? Terceira pessoa, was. São os únicos que são was, teacher? Não. O I também, primeiro, I. Então, só são estes 4 que eu vou usar was. I was, he was, she was, it was. Os demais são were. Were. Então, you were, we were, you were, they were. Okay? So the pronouns is I was, repeat. You were, he was, she was, it was. We were, you were, they were. Então, in the past, o verbo to be, ser ou estar,
fica era ou estava passado. Então, I was, eu era ou eu estava. Se eu quisesse dizer assim, eu estava triste, I was sad, eu estava triste. Se eu quiser dizer, você era minha amiga, you were my friend. Então, vocês têm que saber qual dos dois eu vou usar para cada pronome. Então, lembra da dica. Terceira pessoa was e o I was. Os demais were. Então, é bem simples, gente, de aprender o verbo to be in the past form. Só que, como sempre, vocês não podem aprender somente a forma afirmativa. Tem que aprender também como fazer uma negativa e como fazer uma question, né? Aqui está na forma afirmativa. Então, como a teacher falou, eu quero dizer, eu era uma aluna. I was a student. Tá ok? A minha frase está é uma afirmativa. Utilizei o verbo to be da maneira correta. I was a student. Eu era uma student, né? Eu era uma aluna. Quero dizer, eu não era uma aluna. Quero transformar essa frase em uma negação. Eu não era uma aluna. Então, eu vou acrescentar o not. Bem aqui, ó. Então, fica I was not a student. I was not a student. Mas aí, o que eu faço? Como sempre, a gente abrevia tudo para ficar a frase mais fácil de ser falada, de ser dita. Você coloca esse not bem aqui. I wasn't. Com apóstrofe. Então, negativa. I wasn't student. Então, was com not fica wasn't. I wasn't a student. Eu não era uma aluna. You were friends. You were friends. Vocês eram amigos, né? Por que eu sei que é plural, teacher? Friends está no plural, tá? Afirmativa, you were friends. You were, porque o you eu uso were. Para me transformar em uma negativa, you were not friends. Como é que eu transformo o were, teacher, em negativa? Do mesmo jeito do was. Acrescenta um not com abreviação. Então fica weren't. Weren't. So you said you weren't friends. Vocês não eram amigos. You weren't friends. Então é sempre assim. Quer transformar em negativa? Coloca um not após o verbo to be no passado. She was a good teacher. She was a good teacher. In the present, no. In the affirmative form, she was. She was. She was a good teacher. Ela era uma boa professora. Se eu quero transformar em negativa, do mesmo jeito, coloco not bem aqui abreviado. Fica she wasn't a good teacher. She wasn't a good teacher. Certo, teacher, já sei fazer afirmativa, sei colocar na negativa, acrescentou not. Quero fazer question, pergunta. Como é que eu faço questions? Vamos lá. Para fazer uma question, você não pode ter um not, of course, né? Esse not aqui não pode estar bem aqui. Que aqui a frase está no passado. Perdão, está na negativa, na forma negativa. Então, o que eu devo fazer para transformar isso aqui em pergunta? Como eu sempre faço aqui também. Eu troco de lugar, certo? Eu troco de lugar quem? O verbo to be e o pronoun. Então, vai ficar da seguinte forma. Vou colocar aqui... vou colocar aqui ao lado. Transformar, então, em question. Tá bom? I was a student. I was a student. Eu era uma aluna. Como é que eu digo assim? Eu era uma aluna? Question. Eu troco de lugar o was com o I. Então, was passa pra frente. Was I a student? Was I a student? Ponto de interrogação, lembra sempre. You were friends. Were you friends? Were you friends? Troco de lugar. E a última, she was a good teacher. She was a good teacher. Was she a good teacher? Was she a good teacher? Então,
Observem, girls, como é muito fácil a regra do verbo to be no passado. Você sabendo isso daqui, ó, qual que eu devo usar, pronto, você sabe fazer frases afirmativas, negativas, só colocar o not, daquele jeito que eu expliquei, e question, troca de lugar, do mesmo jeito que é no present. Simple like that, tá bom? Então vamos agora para os nossos exercícios. Aí diz assim, verb be in the past simple. Read the post on previous page once more and answer. Então leia mais uma vez o texto atrás, anterior, e responda. In the test about the past, the present or the future. Quer saber se a escritora desse pequeno texto, ela falava sobre o present, de coisas que estão acontecendo agora, né, no presente, na atualidade. Ela falava sobre past, o passado, ou ela falava sobre future, futuro. Então, você vai colocar aí, né, past. Ela estava falando do passado, que era quando ela teve o first pet dela, o primeiro animalzinho. What verb is used to describe the pet? Qual o verbo que ela utilizou para descrever o pet que ela fala? Então, observem lá, sempre que ela vai utilizar, sempre quando ela vai falar do pet, ela diz it was. Ó, it was. Por que era it was, teacher? Ele era. Como é um animal, eu sei que é it was. Então, it was very friendly, it was bright, quando ela disse que ele era muito inteligente, brilhante, né? It was bright. What is negative for? E qual foi a forma negativa que vocês observaram que tem no texto? Qual dessas aqui ela utilizou, a negativa? Será que foi wasn't? Ou ela utilizou weren't? Ou pode ser também com not separado, tá? Então, ela utilizou was not ou were not. Vejam lá qual está no texto. Pode estar contracted, tá? Contraído. Segunda, complete the chart with the past form of verb to be. Ó, então, o que você vai fazer? Nessa tabelinha tem 3 tracinhos para você completar, né? Colocar alguma coisa que está faltando. É só você olhar para cá, que você vai ver o que está faltando, tá? Depois que você ver, que você completar, dê uma lidinha. Aí embaixo tem algumas expressões para vocês conhecerem o que é um pet lover, a person who loves pet. What is a pet walker? A person who walks pet, pessoa que leva o animal para caminhar. Sim, tem lá nos Estados Unidos é muito comum essa profissão. Pessoas que são pagas só para levar o bichinho de estimação para passear. Pet sitter, a person who looks after pets when their owners are away. Então, é uma pessoa que cuida, né, depois que esse cãozinho ele é abandonado, esse animal. Pet shop, a place where pet supplies are sold. Pet shop é um lugar, como eu expliquei para vocês, né, onde esses pets são vendidos ou são cuidados. Pronunciation tip, tem aí algumas dicas de pronúncia para vocês lerem, tá certo? E pronunciarem. Na próxima aula a teacher vai trazer isso aí melhor, sobre como pronunciar direitinho, mas a teacher já explicou aqui, tá? Então volta aí, dá uma lembrada de como é que você fala. I was, you were, ok? So, girls, this is our lesson for today, tá? A teacher vai deixar para fazer essa aula explicando sobre o past em 2 aulas, porque ela é uma aulazinha mais longa para não ficar entediante para vocês, tá? Mas se vocês observaram bem, assistiram bem essa aula, vocês conseguem entender direitinho aí sobre o past simple do verb be. Ok, girls? So, see you next class. Have a nice day. Bye.